Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai falar sobre História e Literatura. Ein Jude! Ein verräterischer Jude! No, mein Führer. I'm from Arizona. Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis, vocês, a família de vocês e todas aquelas pessoas que vocês amam e querem bem. Em períodos como esse de pandemia, de Covid, a gente tem que se manter saudável, tanto o corpo quanto a cabeça, porque senão a gente potencializa a chance da gente ficar doente, né? Então também respeito o isolamento social, mesmo que um certo presidente por aí diz que não, tá bom? E se você é novo aqui no canal, tá chegando agora, não se esqueça de já se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, espalhar a palavra, ativar as notificações e tudo aquilo que vocês sabem, que é lindo e maravilhoso, que vocês já fazem muito, tá bom? Um beijo nas crianças. Bom, vamos lá. Então, vocês viram, como diz a Rita Von Hutt, em algum lugar dessa tela, vocês já viram que o nome desse vídeo é O que é Ucronia. Então, Ucronia é um gênero literário, um jeito de fazer escritas literárias que ela tem a ver com história. Então, vamos pensar aqui o que significa a palavra Ucronia. Todo mundo acho que conhece a palavra utopia. A origem da palavra utopia vem do grego u e topos, né, que é impossível, u e topos, lugar, ou seja, um lugar impossível. E cronia vem de cronos, ou seja, tempo. Ucronia, então, é um tempo impossível. Ucronia, então, é a gente fazer uma história, por exemplo, alternativa. É a gente pensar um tempo de história que os nazistas venceram a guerra, por exemplo, é uma ucronia. Esse tempo ele não existe, esse tempo ele simplesmente não faz parte da nossa materialidade, da nossa realidade. Ou, por exemplo, achar que em algum lugar desse multiverso que a gente vive, que o Bolsonaro não foi eleito. Né? Deus lhe pague, Deus aí que está aí do outro lado aí, parabéns, viu? Vocês agiram melhor aí do que nós desse universo, pelo menos. Ou, sei lá, né, um tempo onde a Marielle não foi assassinada, um tempo onde o comunismo venceu e vencerá de novo. Né? Então a gente precisa parar para pensar um pouco sobre como se faz esse tipo de gênero literário. Uma outra forma que a gente tem para aplicar também esse gênero literário é na fantasia. Eu, por exemplo, vocês já sabem, quem acompanha o Clio há mais tempo já sabe que eu amo Idade Média, eu simplesmente sou apaixonado por Idade Média, tanto que quero estudar isso mais aprofundadamente. Mas o que me irrita muito é quando você pega, por exemplo, Senhor dos Anéis, Game of Thrones e outros jogos, filmes, séries que falem sobre o período e dizem que aquilo ali é medieval porque tem castelo, porque tem espada, porque tem dragão, porque tem armadura. Sim, ok, ele tem aspectos medievais, mas não é medieval. Senhor dos Anéis, por exemplo, não existiu. É o quê? Né? Acho que estamos de acordo que aquilo é uma invenção, aquilo é uma ficção. Aquele tempo simplesmente não existiu. Se a gente for levar ferro e fogo, tem muita coisa que aparece no Senhor dos Anéis que é simplesmente impossível dos homens europeus praticarem. Como, por exemplo, o fumo. O fumo é uma invenção ameríndia. Na Europa não se fumava nem cachimbo, nem nada do gênero até a chegada da América. Então por que o Bilbo Bolseiro, por exemplo, adorava dar uma pitada naquele cachimbo dele? Ou Gandalf, por exemplo, dava uma pitada naquele cachimbo. Como é que ele pode ser medieval? Isso. Game of Thrones também é a mesma coisa. Você tem diversos aspectos ali de relações sociais, de relações políticas, que não tem nada a ver com a Idade Média, pelo menos a Idade Média como nós entendemos, fora o que? Dragões. Não sei que você está perdido aí, que você faltou nas aulas de biologia, dragões também não existiram, amiguinhos e amiguinhas. Dragões são invenções literárias míticas. Elas são símbolos de uma construção imaginária. Ou seja, tem dragão,
não é a Idade Média, porque o dragão pode ser simplesmente do presente. Quer dizer que se eu colocar um dragão aqui, tem um filme que tem um dragão que vem aqui no Brasil agora, estamos na Idade Média? Não, Bolsonaro não é medieval, não xinguem a pobre da Idade Média com isso. Então a ucronia, ela nos dá certa liberdade para a gente pensar certos períodos do tempo, certos períodos históricos, para a gente questionar. E se, em vez da América se tivesse descoberta pelo Cristóvão Colombo, os chineses tivessem colonizado a América antes dos europeus? E se os nazistas, por exemplo, tivessem perdido a batalha de Leningrado e os nazistas tivessem invadido a União Soviética? E se na hora de soltar a bomba de Hiroshima ela falhasse e não tivesse dado início à Guerra Fria? E se na hora que a Apollo 11 estava subindo ela explodisse? A gente pode se questionar, a gente pode fazer uma outra forma de escrever a história. Ela tem um problema aí, né? Porque a gente faz isso muito no dia a dia, né? A gente pensa essa coisa do e se, mas história não tem e se. História é estudo da realidade material, ou seja, a gente tem lá as fontes, os documentos e as interpretações daquilo que o historiador pode estudar. O historiador não trabalha com essa conjuntura do e se. A gente não trabalha com imaginado, a gente trabalha com imaginário, mas não imaginado. O imaginado é tratado como um símbolo de uma representação, mas não como um objeto histórico. As representações podem sim ser estudadas como um objeto histórico, mas a imaginação, não. A nossa imaginação, ela é campo da literatura, da arte, da psicanálise, mas não da história. A não ser que você esteja preso, aí você precisa entender o porquê que aquela sociedade estava tão presa num sentido de imaginado, né? Então, a ucronia, ela nos dá essa possibilidade de imaginar como seria a história se certos fatos-chave não tivessem acontecido. Mas o problema é quando a ucronia ela passa de ser essa imaginação e ela passa para o debate político. Sim, tem gente que faz esse tipo de conjectura com revisionismo histórico. A gente já tem alguns vídeos e algum material aí sobre revisionismo histórico. Então, corre atrás aí que vocês vão encontrar bastante coisa aqui no canal sobre revisionismo histórico. A ucronia ela diz que o golpe de 64 não foi um golpe, foi uma contra-revolução. Isso é ser ucrônico. Isso é você retratar um tempo que ele não existiu. Né? Falar, por exemplo, que havia uma ameaça comunista no Brasil. Tá, mas cadê essa ameaça comunista? Cadê esses milhares de comunistas prontos a fazer a revolução que até agora não vi? Estamos esperando eles até hoje, não é mesmo? Então, a ucronia, ela é um gênero literário. A gente tem que tratar como um gênero literário. Seja a ucronia para trás, seja a ucronia para frente. Toda distopia, por exemplo, essas ficções científicas, onde o futuro parece ser absurdamente irreal, triste e melancólico e opressor, como por exemplo Blade Runner, o Black Mirror tem muita distopia, The Handmaid's Tale, Fahrenheit 451, tem diversos filmes, séries que são distópicos, Laranja Mecânica, enfim, dá para fazer um rol enorme aqui. Também é ucrônico, porque imaginar o futuro é imaginar um tempo que não existe. Por que que ele não existe? Porque o futuro é uma construção constante. O futuro, quanto mais a gente chegar perto dele, mais distante ele fica. Porque o futuro, e o historiador, ele não tem que lidar com o futuro. O historiador ele tem que lidar com o passado e o presente, e as relações entre passado e presente. O futuro, quanto mais a gente vai se aproximando dele, mais distante ele vai ficando, porque ele vai se reconstruindo com o futuro. Então você chega perto dele, ele se reconstrói. O único tempo que a gente tem para viver é o presente. Por isso que o historiador ele é um ser do presente. Ele não é um ser do passado. E a ucronia ela é não um pecado assim como o anacronismo, que isso sim é um pecado mortal para o historiador. Mas historiadores sérios não deveriam praticar a ucronia. Por quê? Quando a gente pratica esse tipo de narrativa e de construção cultural, nós estamos dando vazão para esse tipo de revisionismo barato.
historiador geralmente não gosta muito de revisionismo barato, não é mesmo? A gente viu que a ucronia, esse gênero literário, é um gênero que ele abrange tanto a história quanto a literatura. Na verdade, é um gênero que ele acaba juntando muito a história com a literatura. Então, onde que a gente vê, onde mais a gente vê a ucronia, além das distopias e além de perguntar o e se? Nas representações históricas, seja em cinema, em série, em televisão, mesmo que elas não sejam fantasiosas. A gente fez um vídeo aqui faz algum tempo, já algumas semanas, sobre o problema daquela novela Novo Mundo, daquela representação do Dom Pedro. O link está aqui em cima, caso você ainda não tenha visto. Aquela novela é um exemplo de ucronia. Aquele tempo retratado, apesar de ser dito que é o tempo do período joanino, aquele tempo não existe. Porque ele não está representado de uma forma correta. Não é simplesmente um erro, uma calça jeans na pré-história. Isso seria um erro histórico. Mas toda aquela construção de sociedade, aquela sociedade, ela não é o período joanino. É uma ficção, ela é uma imaginação do que seria aquele período. Outro exemplo, filme que se passa em períodos históricos, como o Cruzada, que quando eu falo que o Cruzada é ruim, muita gente me dá pedrada. Eu não sei porquê, aquele filme realmente é ruim. Manda ele a puta que eu pariu. O Cruzada, ele trata de uma ucronia, porque aqueles personagens, apesar de terem os nomes dos personagens, e apesar de você tratar de um evento histórico que existiu, aquilo é tudo uma ficção, aquilo é tudo uma imaginação. É uma alegoria, eu diria, muito mais ao tempo presente do que o que de fato aconteceu. Romances históricos, né? Tem, por exemplo, a Saga dos Plantagenetas da Jean Plaidy, é um dos livros uma das coleções de livros que me fez gostar muito de história, principalmente de história medieval. Aí você vai lendo, vai estudando, apesar de ser muito bem escrito, apesar de ser muito bem pesquisado, aquilo não tem nada a ver com a realidade no qual os ingleses e os angevinos viviam no século XIII e XIV. Então, essas representações históricas, elas realmente tratam muito com esse tempo impossível, com esse tempo que não existiu, com esse tempo onde a representação dele vale muito mais do que o estudo dele. E a ucronia, o historiador deve fazer? Não. No, God, please, no! No! E sim. É o quê? Também. Porque se tem uma coisa que o historiador entende, são as relações entre passado e presente e passado. E se o historiador ele consegue fazer isso e ele tiver um talento, por que não liberar a imaginação e escrever um romance histórico ou uma história alternativa achando a opinião dele? Claro, que sempre deixar claro que aquilo é uma obra literária. O problema dessas ucronias é que, às vezes, as pessoas veem essas representações, veem esse tempo impossível, esse tempo que não existiu, e acham que aquilo é a realidade, aquilo é a verdade. As pessoas confundem representação com a própria realidade, com a própria materialidade, e isso o historiador nunca pode fazer, não é mesmo? Então era isso, meus amorinhos. Acho que temos um vídeo, acho que deu para entender um pouco o que é ucronia. Ucronia não é um termo tão utilizado para ele estar aqui no nosso pequeno dicionário historiográfico, mas eu achei importante trazer ele para fazer esse debate sobre representação histórica, que é uma coisa que eu gosto muito, e pensar um pouco sobre os usos que a história tem enquanto entretenimento e como esse possível e se. Porque eu, como professor de história, como historiador, já cansei de ouvir, e se tal coisa? Eu sempre respondo, se minha avó fosse uma bicicleta, eu montava nela e saía andando. Porque o se a gente não tem, né? A gente só tem a realidade material e a nossa imaginação. Tá bom, meus amores? Então era isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, de espalhar o vídeo nas suas redes sociais. E já que você está falando em redes sociais, segue o Clio nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Entra lá, que a gente sempre posta coisa nova, tem materiais que saem por coisa lá, é uma forma da gente interagir também.
E se você gosta do Clio, quer ajudar o Clio a se manter no ar, pense em financiar o Clio. Entra lá em www.catarse.me/Clio ou clica no ícone aqui do izinho que você vai lá no nosso projeto de financiamento coletivo, onde R$ 5 por mês gastos por você ajuda esse coletivo de professores e historiadores a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma gratuita e acessível. Uma outra forma de você financiar o Clio também é através do PicPay. Se você tem uma graninha sobrando, tem lá um cashback que você não vai usar e não vai te fazer falta, pense em financiar o Clio. Você tem uma graninha lá, qualquer grana é bem-vinda, a gente usa para pagar e dar calote nos nossos fornecedores por aí. Então, era isso, meus amores, um beijo para todo mundo e o resto é vida que segue.